No dia 23 de abril, o Rio de Janeiro recebeu o título de capital do livro pela Unesco. E desde que eu soube sobre esse título, que a gente sabe que é muito importante, vem sempre um questionamento relacionado a isso. Porque, afinal de contas, nós temos muitos leitores ainda no Brasil, no Rio de Janeiro, e depois que eu fiz sobre uma pesquisa relacionada aos leitores, uma pesquisa que foi feita ano passado, em 2024, que diz que, na verdade, temos perdido quase que mais de 7 milhões de leitores. Tem gente que não lê livro há, sei lá, 3 meses, fica sem ler um livro. Eu fiquei me perguntando, cara, como é que pode o Rio de Janeiro ser capital do livro, considerando que o Brasil tem perdido tantos leitores, principalmente por redes sociais, né? E principalmente jovens e adolescentes que cada dia que passam estão menos interessados em ler e muito mais interessados em fazer dancinhas nas redes sociais. Esse vídeo aqui vai ser mais um desabafo meu enquanto professora e também mãe, né, vendo essas gerações aí mais novas que começam novinhos interessados em ler e quando chegam na adolescência perdem esse interesse. E eu vejo isso principalmente com os meus alunos, quando chegam ali no nono ano, muitos perdem o interesse de leitura, mas quando eram mais novinhos de sexto, sétimo ano são leitores. E a gente precisa levar isso em consideração. Por que de fato é importante ter o Rio de Janeiro como capital do livro, apesar de termos um país que está muito desinteressado na leitura. E aí eu vou pesquisar um pouquinho sobre por que o Rio de Janeiro ser a capital do livro, se nós não temos muitos leitores atualmente. E, na verdade, tem muito a ver sobre tentar, a partir disso, estimular a leitura, estimular que as pessoas leiam mais, leitores principalmente brasileiros, saibam mais sobre cultura e literatura afro-brasileira, saibam mais sobre literatura indígena, sobre literatura oral, sobre escritores da nossa geração e de outras gerações, descobrir mais sobre esse prazer na leitura que a gente vê que eu acho que é isso que tem se perdido, o prazer na leitura por ela mesma, a arte pela arte, sabe? Quando a gente vê que a pessoa fica só lendo autoajuda e não lê uma ficção, e a gente vê que a pessoa só está mesmo focado em querer descobrir um propósito, querer saber uma solução a partir daquele livro de autoajuda. E às vezes não precisa ser só isso, não precisa só ler isso que vai ser suficiente para você ser um super leitor. E também não precisa você ler uma literatura erudita, sei lá, ler só os clássicos para você também achar que é um super leitor. É ler por prazer mesmo, sabe? Ler porque é um entretenimento, assim como você fica lá nas redes sociais, assim como você vê um filme, uma série. Eu acho que é a perda do interesse como um prazer, que eu acho que esse é o grande problema, sabe? As pessoas ainda leem, mas é mais de autoajuda, uma forma de educação financeira, uma forma de solucionar a tua vida, né? Texto ali de vestibular, tudo relacionado a esse material didático, tudo relacionado a, de alguma forma, solucionar os seus problemas. Agora, o ler por prazer, que isso é que tem se perdido, sabe? E não só em adolescentes, mas também adultos. E essa, essa questão é muito importante a gente saber e ficar atento, porque não basta a gente só falar que, de fato, o hábito de leitura é um problema no Brasil se a gente não pensa em formas de tentar solucionar. E eu acho que quando nós ganhamos o Rio de Janeiro, né? Ganha, que eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, então a gente fala nós, tá? Quando a gente ganha esse título de capital mundial no livro, principalmente na educação, a gente tem que ter uma postura de tentar melhorar isso, mas não basta só nós educadores tentarmos melhorar isso. As pessoas acham que o professor agora tem que educar e ensinar os jovens e adolescentes, né? Eu vivo isso constantemente nas escolas que eu passei, em que o básico de uma educação o pai não dá.
E aí a mesma coisa também tem a ver com o estímulo de leitura. Não é o suficiente só eu fazer uma prova de livro se o pai não tem um mínimo de interesse de ler, ou não tem um mínimo de estimular, incentivar o filho a ler. Não dá também. Assim, a educação só vai para frente se tiver a comunidade escolar junta, que são o quê? Os pais, os educadores e também a família. Eu acho que é isso que, na verdade, tem sido o grande problema na educação brasileira. Não temos tanta parceria com os pais. Às vezes o pai não dá o mínimo de valor ao que o professor fala sobre o seu filho, fala que o filho é um santo, né? Um filho que apronta pra caramba lá na sala de aula. Mas tudo bem. E aí é isso, é um vídeo, mais um bate-papo. Se você tiver interesse em saber mais sobre essa pesquisa que eu comentei, de 2024, eu vou deixar o link aqui com todo o registro relacionado a isso, porque é um... Eu vou até abrir aqui rapidinho para vocês verem. É uma pesquisa que foi muito chocante, E a reportagem começa assim, só para você ter só para você sentir um pouquinho, tá? O quanto isso me deixou assustada e como isso a gente precisa falar sobre isso, e a gente precisa também pensar estratégias para melhorar isso. E na reportagem diz assim: o Brasil que lê menos. Pesquisa aponta perda de 7 milhões de leitores em 4 anos. Gente, 7 milhões de leitores. Não dá, é muita coisa. É muita coisa. Dito isso, se a gente está aqui falando sobre leitura, eu queria deixar uma dica bem rapidinha sobre um livro que eu li recentemente e que foi muito importante para eu tomar um posicionamento meu aqui, gravar esse vídeo, porque eu, por mais que eu dê aula em mais de 5 anos, cara, gravar vídeo é diferente, né? Deixa eu pegar esse aqui. O Em Busca de Mim, da Viola Davis, tá? A autobiografia dela. E esse livro eu comecei a ler ano passado, no final do ano passado, e eu terminei de ler agora, então, finalzinho, mais ou menos ali no final de, não, no início de abril que eu comecei, que eu finalizei. E ele foi muito importante para me entender como uma mulher negra que posso fazer coisas mesmo que a sociedade não queira que nós sejamos protagonistas das nossas próprias histórias. E ver um pouco da história, assim, muito complicada da Viola, que desde nova sofrendo racismo, sofrendo diversos tipos de preconceito para conseguir alcançar o que ela alcançou hoje em dia. E que ainda assim ela ainda sofre muitos preconceitos, mas ela está ali persistente, tentando sempre dar o melhor de si. É, é um livro que me deu um gás, sabe? Assim, me fez meio que virar a chave, sabe? Eu tomar coragem, assim, tomar a atitude de tentar algo novo, assim, para minha vida, enquanto professora, enquanto educadora, sabe? E é isso, eu queria fechar esse vídeo deixando essa recomendação para você que ainda não leu esse livro e que é um livro assim leve, com uma leitura leve, e da Viola Davis, né, que é uma atriz maravilhosa. Eu sou muito fã, gente, esquece, eu sou muito fã. E que eu admiro absurdamente. Eu recomendo você ler esse livrinho aqui, tá? Eu acho que falar sobre hábito de leitura faz a gente também meio que se obrigar a querer ter esse hábito de leitura. E eu acho que toda essa reflexão que eu venho tendo sobre o Rio de Janeiro ser a capital do livro, sobre cada vez o Brasil está lendo menos, me fez também refletir, fazer uma autorreflexão, pensar, será que de fato eu tô bem no hábito de leitura? Será que eu tô lendo
muito, eu tô lendo pouco, eu fiquei pensando nisso. E aí eu decidi que esse ano, 2025, além das listas de filmes e séries que normalmente eu faço, eu tô me aventurando aí a reler clássicos, a reler livros aí que há muito tempo estavam encostados, porque quando eu estava na época da vida acadêmica, eu só ficava lendo artigo e, tipo assim, eu fui me afastando cada vez mais de literatura e agora eu tô tentando retornar. Já tô na lista aí para ler Torturado, que eu até agora não tinha lido, eu só tinha visto resenhas. E eu falei, cara, eu quero ler do início ao fim. Eu só comecei a ler e larguei. Tô relendo o Alienista, agora tô querendo ler, voltar, assim, umas coisas eu não tinha lido do Machado e outras eu quero reler do Machado de Assis. E é isso, eu acho que a gente precisa dar o exemplo de bons leitores para estimular outras pessoas a criarem esse hábito. Então, eu deixo esse bate-papo aí, um vídeo bem diferente do que eu venho fazendo atualmente, mas que é um desabafo em relação à questão de leitura que é importante todos nós ficarmos atentos, independente de prova de concurso, de vestibular. Eu acho que eu, como mãe e como educadora, eu acho que é muito importante. Eu valorizo a questão do prazer da leitura. Eu quero que minha filha tenha esse prazer para a leitura e eu acho que é preciso me posicionar quanto a isso. Eu acho que todos nós que acreditamos que a leitura pode contribuir para pensamento crítico, para desenvolvimento e tudo mais, a gente precisa dar o exemplo para poder cobrar e também falar sobre isso, não é mesmo? É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, se você achou positivo o Rio de Janeiro ser a capital do livro, capital mundial do livro, tá, gente? E é o primeiro país de língua portuguesa que recebe esse título mundial. Isso é muito relevante, assim, para nós que falamos língua portuguesa. É importante ficar ligado aí sobre o que vem acontecendo no país, no Brasil, no mundo, tá legal? É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.